Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que torna-o impuro. O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Ontem nós vimos os fariseus fazendo aquele questionamento a Jesus por questões de mãos lavadas e mãos não lavadas. E Jesus os conscientiza que não é isso, não é a mão suja que faz o coração do homem impuro, né? Mas sim, aquilo que está dentro, que ele dá a explicação agora. Vocês veem que ele chama a multidão, explica para a multidão. Os apóstolos não entendem, ele dá uma explicação maior em relação a isso. Toda vez que eu vejo essa passagem do Evangelho, que Jesus vai falando a respeito, né, de tudo aquilo que torna o homem impuro, que são as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios e assim por diante, eu sempre vejo aqui como um meio de nós fazermos um exame de consciência. É só nós vermos, olharmos aqui e nos perguntarmos, né? Será que eu estou com esse pecado? Será que eu sou maldoso? Eu tenho praticado algum tipo de fraude? Aos que são casados, né? Eu tenho adulterado por pensamentos ou por atos, porque isso torna o homem impuro, e tornando o homem impuro, coloca o homem numa situação ou de perda da salvação, ou de conquista da salvação. A perda se ele continuar. E a conquista se ele disser não. Vamos entender melhor isso com a narração do livro do Gênesis hoje, que aqui narra as nossas origens, né? Como Deus criou todas as coisas, como Deus nos criou, como o mal entrou no mundo, como o mal entrou no coração do homem. Vejam que aqui
é a segunda narração da criação do homem. Ontem nós vimos a primeira narração, que lá diz assim, que Deus criou o homem, mas ele não detalhou. Hoje há um detalhe, algumas coisas que não foi falada ontem, né? Por exemplo, que Deus formou o homem do pó da terra, isso não foi narrado ontem. Soprou neles, nas narinas, o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Agora, depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden. Lembrar que esse Éden significa que é o lugar da felicidade. O jardim do Éden é o lugar da felicidade, onde Deus colocou o homem para que o homem fosse feliz. Então, no jardim do Éden, ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar. Você vê que Deus vai criando as outras coisas e dá tudo isso de mão beijada para o homem. Você vê que a mulher ainda não tinha sido criada, não, aqui é só o homem mesmo. E ali, bem no centro, ele colocou a árvore da vida, no meio do jardim. E depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem. Agora aqui, vamos parar nisso aqui. Aqui é a essência para nós entendermos o porquê que Jesus disse que dentro do coração do homem está todo tipo de maldade. É de lá que sai. Deus dá uma ordem dizendo, podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Ao mesmo tempo que Deus dá a felicidade para o homem, Ele dá também ao homem a escolha, se ele quer ou não. E nessa de dizer se ele quer ou não, que isso aqui é o livre-arbítrio, ele explica o que pode acontecer se o homem, no caso, comesse do fruto da árvore. Então, Deus, ele nunca vai nos deixar na ignorância. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, eu não quero que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, acabou. Isso poderia gerar no coração do homem uma dúvida. Por quê? Por que ele não quer? Mas ele explica, olha, se vocês comerem, vocês irão morrer. Está aqui a explicação. Por isso que quando nós falamos algo para alguém que pode se gerar uma certa dúvida, é sempre bom explicar para a pessoa saber. Por exemplo, a mãe, quando está educando os seus filhos, principalmente nessa fase da adolescência, não dá para simplesmente dizer para o filho assim, eu não quero que você faça isso. Tem que explicar por que não se deve fazer isso. E aí a pessoa toma consciência e ela vai decidir, né? Só que nessa fase os pais ainda podem chegar e dizer, eu não quero que você faça, ponto final. Ainda não é independente, ainda não chegou à fase adulta. Mas voltemos. Então Deus, Ele diz para nós, Ele nos adverte. Quando Jesus fala que está no coração do homem, entenda como a consciência. A consciência é o lugar aonde, lá no íntimo do nosso coração, daí a gente diz, lá no mais íntimo de nós, nós vamos dizer que é o coração, ele diz para nós
o que é o certo e o que é o errado. É interessante que Deus nunca nos adverte, ou a nossa consciência nunca vai nos advertir de algo bom. Quando você vai fazer algo bom, tranquilidade. Tranquilo. Bem, vou dar o pão para aquele homem. Eu não fico lá no coração, aquele negócio assim, ai, talvez seja algo ruim. Não, a pessoa vai lá e dá e fica feliz. Foi um bem feito, porque o homem foi chamado para o bem, para o supremo bem. Deus é o bem por excelência, e nós, como fomos criados à imagem e semelhança dele, nós somos também chamados a fazer o bem. Nós não fomos chamados a fazer o mal, mas Deus dá ao homem a livre escolha. Já é o contrário, né? Toda vez que nós vamos fazer algo de ruim, há uma advertência dentro de nós: não faça. O homem pensa e ele decide. É a lei natural que está aqui, ó. Está dentro de nós, a lei natural. O homem, ele sabe quando ele está errado, porque Deus advertiu. Deus falou: não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Essa advertência, ela está aqui dentro de nós. O homem, ele faz o mal porque ele quer. Ele também vai fazer o bem se ele quiser. Mas Deus já advertiu. Então, voltemos agora para o Evangelho. Olha, o que está dentro do coração do homem, né? A advertência: não roubarás. Porque se você roubar, você vai morrer. E aqui é a morte eterna. No julgamento não passarás. Está aqui. Agora Deus deixa o homem. Você decide se você quer ou não. Eu não quero, mas não vou te obrigar. Aí o homem vai lá e rouba. Pronto. Ou senão ele diz: ai, que bom, não roubei. Quando o homem rouba, aí ele entra num entristecimento muito grande. Fiz algo de mal. Quando ele não rouba, ele diz: fica feliz. É simples assim. Nenhuma lei civil, ela vai superar a lei divina. Por isso que toda lei civil, ela tem que estar baseada na lei divina. Quando a lei civil vai contra a lei divina, causa um caos no coração do homem, como causa um caos na humanidade, no mundo. Porque não está de acordo com a lei natural. Todas as leis em qualquer nação, quando os legisladores se reúnem para legislar, tem que estar de acordo com a lei de Deus. Aí o que é que está acontecendo? Os legisladores de hoje, eles não creem em Deus, eles não querem saber de Deus. Eles abandonaram a Deus. Aí as leis que eles criam vão contra. E aí o homem que não quer ouvir a Deus acaba cedendo às leis civis, achando que está tudo certo, mas ele sabe que está errado.
Então, ele quer se apoiar nas leis civis para fazerem o que eles quiserem. Por exemplo, né, já está se cogitando por aí, já tem algumas emissoras que já estão começando a dizer que essa questão da pedofilia não é um crime, é uma doença do homem. Então, se é uma doença do homem, então já não vamos mais ficar com essa coisa toda de dizer que a pedofilia é algo tão... É uma doença, então só precisa se encontrar uma forma de curar o coração do homem. Aí, imagina, né? Se é uma doença e tal, aí vem uma notícia no jornal, fala assim, aí as pessoas ficam abismadas, aí ficam assim e tal. Aí depois eles começam a fazer um filme, uma novela, assim, alguma coisa, um romance, um livro, aonde tem uma história toda de um homem, né, ou de uma mulher, que, por causa dessa coisa, ela começa a usar a criança, aí coloca aquela coisa, aquele enredo todo, de forma que quem está assistindo fique com pena do homem que usa a criancinha. É assim. Aí vai ficando com pena e diz assim, não, está vendo? Ninguém observa mais. A criança que foi molestada, que foi usada, olha todo aquele jogo, toda aquela história, que aquele homem, ele foi, não sei, aconteceu alguma coisa na família dele que acabou fazendo isso. Aí, com pouco dia, as leis vêm dizer o quê? Ah, não, está vendo? Quem ficar colocando e ficar brigando e ficar dizendo, condenando aquele homem, aquela mulher que fez aquilo com aquela criança, você é contra, você não entende. Aí quem é preso é quem condena. Só que lá no coração do homem, ele sabe que não tem cabimento um adulto usar uma criança. Não tem como. Deus me livre, imagina uma criancinha ali, igual essa menininha aí que estava agora ali, como é que fala? Soluçando. Aí um adulto lá, ou uma mulher, começa a usar uma criancinha dessa, e não está tudo bem, é que o homem é doente. É assim que os homens vão fazendo com que os outros se convençam. Jogam uma notícia assim, as pessoas ouvem, e começa a concordar e a discordar, depois vem um filme, depois uma história, aí faz uma entrevista com uma pessoa assim, aí a pessoa fica comovida, aí ela já não olha mais para a criança, repito, para a criança que foi molestada, que sofreu, que vai causar um monte de problema, porque isso é um crime, já olha para o cara com pena dele, tadinho dele. Fruto da sociedade. É assim. Olha essa questão, como eu estou falando para os católicos, né? Porque nós católicos, nós pensamos diferente do mundo, né? Nós não pensamos iguais. Então, essa questão de ideologia de gênero, essa questão do homem casar com o homem, a mulher casar com a mulher, dê uma olhada na história para você ver se não teve lá filmes contando e tal. E hoje, o mundo já está se conformando e achando que não tem problema, não. Era um grande problema antes, mas agora já não é mais. Já se aceita. O importante é que eles se amam. Não, para nós católicos, nós não aceitamos porque isso vai contra a natureza
E quem está por trás dizendo que não se pode é Deus. Como nós adoramos a Deus e nós queremos agradar a Deus, nós vamos dizer sempre não. Por que nós vamos dizer sempre não? Porque Deus não quer. É por isso. Mas os homens vão criando as leis, beneficiando e dizendo, né, que está tudo bem, que não tem problema. E se você vai contra, você pode ser até processado e, quem sabe, até ser preso. Então, para você não ser processado e você não ser preso, está vendo? Uma lei que é imposta, não deixa nem a pessoa pensar, ela é imposta. Então, você tem que se conformar e você tem que ficar na sua e deixa, viu? Senão você vai ser processado e você vai ser preso. Dentro do homem há uma advertência: não faça. Aí, olha como é que a coisa é tão satânica, né? Aí estão começando a dizer que essa advertência que está no coração do homem, que é Deus dizendo não faça, já estão dizendo que isso é fruto da sociedade, que isso foi sendo criado, foi imposto, foi falado, então está aí no coletivo, né? É por isso que nós precisamos entender que não é o coletivo que manda, é você mesmo e tal, para não dizer que é Deus que está dizendo, porque para eles Deus não existe. Então, para dizer que não é Deus que está dizendo, aí diz é a coletividade, e não sei o quê, é fruto da sociedade, é aquela sociedade arcaica, que veio lá do passado, que fica, aí as pessoas ficam com problema, assim, dizendo que não pode, mas pode. Vamos esquecer o que os antigos falaram, porque nós somos modernos, os homens já se elevaram no conhecimento, nós não estamos mais naquele negócio lá da era antiga, nós estamos na era nova e tal, e aquela coisa toda. Aí o cara, né, porque não quer ser chamado de bobo, como dizem lá na Bahia, de tabaréu, de besta, para dizer que o cara tem um conhecimento novo, ele não é um bobo, aí ele vai cedendo para dizer assim, eu sou moderno, eu não sou antiquado. Mas não adianta. Isso nunca vai ser normal no coração do homem. O pecado, os 10 mandamentos, nunca, nunca, por mais que o homem faça, pratique e diga que está bom, e ele inventa que ele está feliz, ele sabe que ele não está feliz, porque lá dentro do coração do homem, Deus vai dizer, eu não quero, não faça, não foi isso que eu ensinei, eu não criei você para isso. Não adianta. E aí, o ser humano vai ficando infeliz. Porque ele tenta ser feliz com o que não é. Ele precisa ser feliz com o que traz felicidade, não o que não traz. E aí o homem vai virando o quê? Animal. Aí mata, destrói, e aí vai assim. Por isso que para a sociedade dos católicos, eu não sei se você sabe, né, os cristãos é uma sociedade, a sociedade dos cristãos católicos. Na sociedade dos cristãos, a lei foi escrita no nosso coração por Deus, não pelos homens. Por isso nós vamos sempre dizer não. Aí virá perseguição para nós, não tem jeito. A gente é do contra. Mas nós não somos do contra porque nós queremos ser do contra. Nós somos do contra porque não é normal isso. Imagina, meu Deus do céu, dizer que é normal um homem usar uma criança.
Uma mulher usar uma criança, dizer que isso é normal? Que pode? Nunca, nunca, nunca será, nunca vai ser. Mesmo que isso seja imposto, mesmo que você encontre por aí, e tem que ficar quieto. Imagine um homem de 50 anos usando uma adolescente e dizer que isso é normal. O vovô, a vovó. Você vê que situação? É daqui do coração do homem que surge a maldade. O homem diz: eu não quero que Deus reine. Eu não quero que Deus mande. Quem manda aqui sou eu. E aí a recompensa terá um dia, quando morrer. Não se salvará. Então, meus irmãos, os católicos, você que ama Jesus Eucarístico, você que é um devoto de Nossa Senhora, nunca pense que tudo que vai contra a lei de Deus seja algo normal. Não é normal. Hoje eu dei esses 2 exemplos. É só pegar os 10 mandamentos e nós vamos ver os outros. Não será normal. Para nós, não. Nós vamos sempre fazer uma cara feia, como Ana Paula fez quando eu falei do homem usando uma criança. Ela fez assim, porque não vai contra a natureza do ser humano. Aí não, pô, nós temos que agir com naturalidade. Não faz uma cara feia, não, porque senão eles vão se ofender e depois vai te processar. Fica assim, tudo quietinho, como se fosse normal. Não, nós vamos sempre fazer cara feia, processando ou não, porque vai contra a lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.